discípulos disseram a Jesus: Eis que agora falas claramente e não usas mais figuras. Agora sabemos que conheces tudo e que não precisas que alguém te interrogue. Por isto, cremos que vieste da parte de Deus. Jesus respondeu: Credes agora? Eis que vem a hora e já chegou, em que vos dispersareis, cada um para seu lado, e me deixareis só. Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Disse-vos estas coisas, para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tenha coragem, eu venci o mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos o quarto dia da novena do Espírito Santo. Hoje vou fazer um resumo ou uma síntese de duas meditações, pois ontem, em razão da liturgia dominical, não fiz uma meditação considerando a novena, apenas a homilia da liturgia da Ascensão do Senhor. Portanto, hoje vou tratar de maneira sintética dos dois temas: o tema que se refere ao terceiro dia e o tema do quarto dia. Antes de meditar os temas, vamos meditar a palavra de Deus que a Igreja sugere na liturgia da palavra nesta segunda-feira da 7ª semana da Páscoa. Nós seguimos com a leitura do discurso de despedida. Nosso Senhor, às portas da sua paixão, anuncia a dispersão dos discípulos. Os discípulos vão se dispersar na prisão de nosso Senhor. Jesus está anunciando aquilo que irá acontecer. E ao mesmo tempo, Jesus consola o coração dos discípulos, dizendo que ele não estará só, o Pai não irá abandoná-lo. A experiência que Jesus fez é também a experiência que cada um de nós fazemos. Em algum determinado momento da vida, nós vamos passar pela experiência da solidão. Nós estaremos sozinhos. Ainda que você seja casado, tenha muitos filhos, ainda que você esteja cercado de bons e fiéis amigos, chega um determinado momento da nossa vida que estamos apenas nós, cada um de nós e Deus, mais ninguém. A experiência, por exemplo, da enfermidade, alguém que está no hospital em algum momento vai se deparar com a solidão, ele e Deus, mais ninguém. Em algum momento nós passamos por essa experiência da solidão. E a palavra de Jesus, a experiência que Jesus fez de ser acompanhado pelo Pai durante toda a sua missão terrena, é uma experiência que ilumina a nossa caminhada terrena, porque nós jamais estaremos sozinhos. Nós podemos estar sozinhos porque aqueles que nos amam não poderão estar conosco, mas Deus estará sempre conosco. E Jesus está também no Evangelho dizendo que nós teremos tribulações, como tenho insistido nas últimas homilias. Nós não estamos imunes, isentos às tribulações. Jesus está dizendo explicitamente: no mundo tereis tribulações, mas tenha coragem, eu venci o mundo. Como Jesus foi amparado, assistido pelo Pai, e no alto da cruz Jesus disse: meu Deus, por que me abandonastes?
Jesus está experimentando aquilo que nós experimentamos. Quantas vezes nós nos sentimos abandonados pelo próprio Deus? Perguntamos onde está o Senhor? Por que tudo isso está acontecendo? Onde está Deus? Eu não consigo sentir, eu não consigo ver, eu não consigo ouvir a voz de Deus. Onde está o Senhor? A fé nos dá certeza. Deus está comigo. Mesmo quando eu não vejo, mesmo quando eu não escuto, mesmo quando eu não sinto, Deus está comigo. Deus esteve com Jesus. Ele não abandonou o Filho. No terceiro dia o Filho ressuscitou. Deus também jamais irá nos abandonar. No texto da primeira leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, nós acompanhamos a missão do apóstolo São Paulo junto à comunidade dos Efésios. E São Paulo hoje está administrando 2 sacramentos, o batismo e a crisma, 2 sacramentos da iniciação cristã. São Paulo está iniciando aqueles que ouviram a pregação, mas ainda não receberam os sacramentos. E diz o texto que quando eles recebem o batismo e depois São Paulo faz a imposição das mãos, o gesto que o bispo repete quando administra o sacramento da confirmação, eles ficam cheios do Espírito Santo, começam a falar em línguas e a profetizar. Trata-se de um carisma, falar em línguas estranhas, e um outro carisma, a profecia. O que nós aprendemos com a cena que nós contemplamos no texto da primeira leitura? Que nós recebemos o Espírito Santo, que nós recebemos os dons do Espírito Santo e devemos profetizar. É preciso anunciar as maravilhas de Deus, anunciar que Deus está conosco. O Espírito Santo que foi comunicado a cada um de nós, que mora em cada um de nós, porque somos templos dele, ele quer, através de nós, que a palavra de Jesus chegue aos corações, e deseja que chegue aos corações por meio dos nossos lábios, por meio do nosso testemunho, através da vivência da fé cristã. Nós recebemos o batismo, nós recebemos a crisma, nós fazemos parte do corpo de Cristo, como meditamos ontem, para viver a nossa missão, para cumprir a nossa missão, a missão de levar o Evangelho de Cristo a todas as pessoas, especialmente pelo nosso testemunho. Neste quarto dia, como indiquei no início, vamos meditar de maneira mais sintética os 2 temas, o tema do terceiro dia e o tema do quarto dia da novena do Espírito Santo. Lembro que o texto que está terminando a nossa caminhada durante a novena é da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 13. São Paulo advertindo os cristãos de Roma a respeito da vida segundo a carne e da vida segundo o Espírito. E todos os temas pensados estão relacionados ao tema central. No primeiro dia nós meditamos sobre quem é o Espírito Santo. E mais uma vez eu ouvi uma pessoa: Padre, eu nunca tinha ouvido essas coisas a respeito do Espírito Santo. Isso comprova que todos os anos é necessário fazer sempre uma explicação a respeito do Espírito Santo. No segundo dia nós meditamos sobre a tristeza, mais precisamente a fonte originante da tristeza, porque passamos pela experiência da tristeza. E nós vimos que a tristeza ela está relacionada à rebelião de Satanás e do próprio homem, porque Satanás se rebelou contra o projeto de Deus, e quando ele se rebela contra o projeto de Deus, ele decide tentar o homem. E o homem tentado por Satanás cede à tentação e se rebela contra o projeto de Deus. E nós tivemos como pano de fundo da nossa meditação, sobretudo o livro do Gênesis, porque o livro do Gênesis descreve que Deus cria todas as coisas, coloca o homem no jardim do Éden
para que o homem viva a vida feliz. Mas o homem decide se rebelar contra o plano de Deus. E quando o homem se rebela contra o plano de Deus, ele sai do jardim do Éden e começa os problemas. O homem estabelece uma relação conflituosa com o próprio Deus. O homem e a mulher não vivem mais em harmonia. Nós temos o primeiro fratricídio, Abel é assassinado pelo irmão Caim. Começam as dificuldades, fruto da rebeldia do homem, e tudo isso causa tristeza. A rebeldia, a rebelião do homem contra o projeto de Deus leva o homem à tristeza, mesmo aquilo que nós não provocamos. Um exemplo que eu dei: quando nós nos deparamos com uma notícia da morte de uma criança que foi de maneira violenta assassinada, ficamos tristes. Mas observem que na raiz está a rebeldia contra o projeto de Deus, contra a lei de Deus. O pecado está na origem da tristeza. No segundo dia, meditamos sobre a tristeza. E a proposta do terceiro dia é a fonte originante da alegria. Nós temos de um lado a fonte originante da tristeza, mas também temos do outro lado a fonte originante da alegria. Considerando o tema do terceiro dia, que vamos meditar neste dia, nós podemos associar a alegria com a vida feliz. No fundo, o que nós buscamos é a vida feliz. Em tudo o que fazemos, buscamos a alegria, a felicidade, a realização. E nós podemos então fazer a seguinte leitura. De um lado nós temos o rompimento com o plano de Deus como fonte originante da tristeza. Então fica fácil identificar a fonte da verdadeira alegria, ou a fonte originante da alegria. A fonte originante da alegria é Deus. Quando o homem se rebela contra Deus, o homem é visitado pela tristeza. Quando o homem permanece em Deus, o homem vive a alegria. E nós encontramos esta afirmação, em outras palavras, ou com outras palavras, no Evangelho de São João. Ouçam o que Jesus diz: permanecendo no meu amor, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. O que aconteceu com os nossos primeiros pais? Eles romperam com Deus, saíram da presença de Deus, não permaneceram na presença de Deus. Quando nós pecamos, nós saímos da presença de Deus. Para que nós possamos experimentar a alegria ou permanecer na alegria, vivendo a alegria, é necessário que nós permaneçamos em Deus, é permanecer em Cristo. E de maneira bastante concreta, nós permanecemos em Deus vivendo os mandamentos, como o próprio Jesus está dizendo no texto que acabamos de ouvir. É permanecendo em Deus, sim, romper com Deus. A alegria ou a vida feliz não está necessariamente vinculada ao bem-estar. Ouça, eu vou repetir a frase. A alegria ou a vida feliz não está necessariamente vinculada ao bem-estar físico, social, emocional e afetivo. Físico. Existem muitas pessoas que estão bem fisicamente, não tem uma doença grave, estão bem fisicamente, mas estão tristes, não têm alegria, não têm uma vida feliz. Existem pessoas que socialmente aqui significa também materialmente, estão bem na sociedade, residem numa excelente casa, tem uma boa condição financeira, mas não está feliz. Tem tudo, não falta absolutamente nada sobre a mesa. Tem uma conta bancária suficiente para manter a sua família, para promover uma vida digna para a sua família, mas não tem felicidade. Também a felicidade, a alegria, não está vinculada ao bem-estar emocional.
Existem pessoas que estão emocionalmente bem equilibradas. Não está passando por alguma dificuldade no campo emocional. Tem uma saúde mental, mas mesmo assim não estão felizes. Estão tristes. Não conseguem encontrar sentido para a própria vida. E por fim, não está a felicidade relacionada ao bem-estar afetivo. Existem pessoas que estão num bom relacionamento. Tem um ótimo esposo, uma ótima esposa, um bom relacionamento afetivo com os pais, com os amigos, e mesmo assim não está feliz, não está realizado, não tem uma vida feliz. Portanto, a alegria ou a vida feliz não está necessariamente vinculada a essas coisas, ao bem-estar físico, social, emocional e afetivo. Você encontra pessoas que são pobres materialmente, que passam por muitos perrengues na vida financeira, mas uma felicidade, a princípio, inexplicável. Como pode essa pessoa estar tão feliz, passando pelas dificuldades financeiras que ela passa, e mesmo assim a pessoa está contente, preocupada, às vezes com potência, mas feliz? Quantas pessoas eu, como padre, visitei, pessoas que estavam gravemente doentes. Eu confesso para vocês, eu saí envergonhado por ver a alegria, a felicidade daquela pessoa, mesmo naquela situação, uma situação difícil, com dores, sofrendo e um bom humor, uma alegria, uma vibração inexplicável. Explicável. É Deus. Quantas pessoas estão passando por dificuldades, mas conseguem viver essa alegria? Portanto, essa alegria que nós também buscamos, ela não está vinculada a essas coisas. Ela não está vinculada, necessariamente não. É claro, quando você está bem financeiramente, você vive um pouquinho melhor. Mas necessariamente não está a felicidade, essa alegria que nós buscamos, vinculada a essas coisas. Na perspectiva cristã ou evangélica, no sentido do evangelho, ela decorre da santidade. Interessante, a igreja, na solenidade de todos os santos, proclama o evangelho de São Mateus, capítulo 5, do versículo 1 ao 12, as chamadas bem-aventuranças. O que a igreja está comunicando, proclamando esse evangelho? Que a felicidade está na santidade. Por que os santos foram felizes? Por que os santos foram alegres? Porque os santos viveram as bem-aventuranças. Jesus disse, ele falou sobre a felicidade. Felizes os pobres, felizes os mansos, felizes os aflitos, felizes os que têm fome e sede de justiça, felizes os misericordiosos, felizes os puros de coração, felizes os que promovem a paz, felizes os que estão perseguidos. Portanto, a fonte originante da alegria é Deus. É Deus. Quando nós permanecemos em Deus, nós gozamos dessa alegria que nós buscamos. É permanecer nele. Essa permanência promove no coração a alegria. E essa permanência é sinônimo de santidade. E santo, ouçam bem, santo é aquele que vive em Deus. E por isso, Deus é encontrado nele. Ou ainda, guarda essa frase, essa é para postar no Facebook, para os jovens do Instagram. Santo é aquele em quem Deus é encontrado. Na meditação, tem essa frase. Santo é aquele em quem Deus é encontrado. É verdade. Quando você encontra com uma pessoa que tem uma comunhão profunda com Deus, você diz, nossa, que pessoa santa, porque você encontrou Deus na vida daquela pessoa. Aqui está o segredo dessa alegria que nós perseguimos, dessa felicidade que nós buscamos incansavelmente. Na santidade é que nós confundimos santidade, desculpe, com chatice. Nós vamos associando santidade a estereótipos. Nós vamos associando santidade com certos tipos de comportamento ritualístico. Não se trata disso, santidade. O Papa Francisco tem um documento sobre a santidade extraordinário. Gaudete et Exsultate. Como isso abriu o meu horizonte a respeito de santidade.
quando você começa a ler a vida dos santos, às vezes é um pouco frustrante, porque é uma partilha. Você começa a ler a vida de Santo Padre Pio, por exemplo, coisas extraordinárias, e você olha para a própria vida e fala: meu Deus, quando que eu vou conseguir chegar a essa altura? E o Papa foi muito consolador com esse documento, porque ele nos ensinou que a santidade, ela é pessoal, ela vai acontecendo a partir de cada um de nós. Depois você encontra tantos santos, talvez a santa da minha preferência, Santa Teresa, que reconheceu a sua fragilidade, a sua pequenez, mas entendeu que era a partir da sua fragilidade, da sua pequenez, que ela seria santa. Não fez nada de extraordinário Santa Teresa, mas uma santidade de vida que desconcerta. Portanto, em relação ao tema do terceiro dia, a fonte originante da santidade, da alegria, é essa: permanecer em Deus. E como que nós permanecemos em Deus? Buscando a santidade. E a santidade nós vamos buscando pela vivência dos mandamentos. E o que é ser santo? Santo é aquele em quem Deus é encontrado. Deus é encontrado. O segundo tema da nossa meditação, tema referente ao quarto dia de hoje, é a oração. Claro, eu poderia ficar horas falando sobre oração, mas esse não é o objetivo. Não vou falar sobre os tipos de oração, não é esse o objetivo. Mas vamos falar da oração dando uma noção, porque muitas pessoas têm dificuldade com a oração, têm dificuldade de rezar, de perseverar na oração, porque ainda não compreendeu o mínimo necessário para cultivar a vida da oração. E quando você não compreende aquilo que você não conhece, você não ama, você tem dificuldade de praticar. Duas perguntas que são recorrentes: como orar, como rezar? A oração, de maneira muito simples, a oração é um diálogo com Deus. O filho, eu e você, fala com o Pai, fala com Deus. É uma conversa que nós estabelecemos com o Senhor. O Pai fala conosco. Na oração, Deus também fala conosco. Se é um diálogo, significa que nós falamos, mas também precisamos ouvir. Essa deve ser a dinâmica da nossa oração. Eu me coloco diante de Deus consciente que eu sou filho de Deus, que eu sou criatura, que recebeu pelo batismo a dignidade de filho de Deus. Estou diante do meu Pai, do Deus Todo-Poderoso, que me acolhe com amor. Essa é a primeira premissa que nós precisamos ter para uma vida de oração. Ser consciente que nós estamos diante de Deus Pai, que nos criou por amor e que nos possibilita falar com Ele, porque Ele também quer falar com cada um de nós. Falar a partir do coração. Não se preocupe em ter consigo o dicionário para encontrar as melhores palavras. Às vezes isso trava a nossa oração. Nós queremos falar com Deus a partir da formalidade. Fale com Deus na espontaneidade, sem deixar ter consciência que você está diante de Deus, claro. Mas fale com Deus a partir do coração. Aquilo que de fato está acontecendo, aquilo que está sucedendo na sua vida, aquilo que incomoda, aquilo que tem roubado a paz. Fale a partir do coração. Deixe a formalidade. Deus não está preocupado com a formalidade. Deus está preocupado em ouvir o seu coração. E a oração deve brotar do coração. Depois, escutar com atenção, com discernimento, com disposição e confiança. Por que atenção? Porque nós somos distraídos. Um dos grandes males da nossa vida de oração é a distração. Você está rezando, de repente a cabeça está lá na fila da lotérica que eu tenho que pagar o boleto. A cabeça está lá na escola, o que o meu filho está fazendo? Esse é um grande mal da nossa vida espiritual, a distração. Por isso eu preciso estar com atenção, estar atento na minha oração. Primeiro, para que eu possa estar mais atento, de tal modo que a distração não esteja tão presente. Mas se a distração surgir, e ela surge, o que eu faço? Aqui fica uma
aqui, eu incorporo a distração à minha oração. Bom, pensei no meu filho na escola, Senhor, eu rezo pelo meu filho, cuida dele na escola, que ele tem um bom dia de aula. Você vai incorporando as suas distrações à sua oração. É assim que nós vamos vencendo a distração. Primeiro, escute com atenção aquilo que Deus está falando. Depois, com discernimento. Por quê? Eu preguei isso na quaresma. As vozes, você lembra das vozes? Então eu preciso de discernimento, porque eu posso pensar que é Deus, mas na verdade não é Deus, é o inimigo de Deus. Eu posso pensar que é Deus, mas na verdade não é Deus, sou eu mesmo. Então discernimento, discernir, Deus está falando, deixa de ser. É isso mesmo. Depois, com disposição, seja generoso, porque às vezes nós falamos muito, 1 hora de oração, 55 minutos falando, e apenas 5 minutos para ouvir o Senhor. Seja mais generoso, tenha mais disposição para ouvir o Senhor. Veja que não é uma questão de quanto tempo eu fico na presença de Deus, não se trata disso. Cada um deve julgar o tempo de acordo com a realidade da vida, mas reserve esse tempo para ouvir também o que o Senhor quer falar. Portanto, tenha disposição. Senhor, eu estou aqui, tenho uma série de coisas para fazer, mas eu estou aqui com disposição. E depois, com confiança, acolha aquilo que Deus está sugerindo. O que Deus sugere? Deus é respeitoso. Acolha com confiança. Senhor, eu confio e vou me lançar. Acolho aquilo que o Senhor está sugerindo e vou me lançar na sua proposta. O que acontece? Pela oração, crescemos espiritualmente. Por quê? Porque nós somos educados pelo próprio Deus. Deus vai nos educando durante a oração. Nós recebemos conselhos, somos aconselhados pelo próprio Deus na oração. Somos orientados, corrigidos. Deus vai nos corrigindo na oração, porque nós temos disposição para ouvir, e Deus vai mostrando, Deus vai revelando nada muito fantasioso. Isso vai acontecendo naturalmente na oração. Deus vai orientando, Deus vai corrigindo, Deus vai iluminando. Nos sentimos acolhidos por Deus, porque às vezes na oração que vai prevalecer naquele dia é a nossa condição de pecador. Vamos enxergar as nossas misérias, ficamos até envergonhados de estar na presença de Deus, mas ao mesmo tempo Deus vem e nos acolhe com o amor de Pai, e nos sentimos amados por Deus. Na oração nós crescemos espiritualmente, nos sentimos amados, e consequentemente passamos a conhecer muito mais nós mesmos, porque a oração é também uma reflexão que eu faço sobre mim na presença de Deus. Porque eu passo a confrontar a minha vida com aquele que é o protótipo do homem espiritual. Tema central da nossa novena: deixar de viver segundo a carne e viver segundo o Espírito. Quem é o protótipo do homem espiritual? Jesus Cristo. Ele é o modelo. Na oração nós confrontamos a nossa vida com a vida de Cristo, porque nós temos que ser imitadores de Cristo, porque Cristo viveu segundo o Espírito. A oração, portanto, é um diálogo com Deus, é também exercício de autoconhecimento, para que nós possamos nos configurar a Cristo Jesus. É isso sobre a oração. Terceiro e último ponto sobre a oração. Bom, o que é oração nós entendemos de maneira sintética e básica. O que é oração? Agora, o que orar? O que rezar? Muitas pessoas não sabem. Padre, eu rezo o terço, eu rezo uma novena, eu faço a leitura de uma oração. Muitas pessoas perguntam: o que rezar? Primeiro, o modelo para toda a oração é a oração que o próprio Cristo nos entregou, a conhecida popularmente como oração do Pai Nosso. Ali está o modelo para a nossa oração, o guia para a nossa oração. O que nós pedimos, o que Jesus nos ensinou a pedir na oração do Pai Nosso. Primeiro, glorificar e louvar a Deus, Pai Nosso que está nos céus. Veja, eu falei no primeiro momento sobre a relação de pai e filho, inspirado justamente na oração do Pai Nosso. Nós rezamos: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. O que é isso? Nós estamos glorificando e louvando a Deus.
reconhecemos a grandeza de Deus. A oração deve ser uma oração de louvor, onde manifestamos o nosso sentimento de gratidão a Deus, louvamos e glorificamos, adoramos a Deus, reconhecemos a grandeza de Deus. Mas também a oração, ela deve ser um momento para rezar por todos, porque nós rezamos: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pedimos que o reino de Deus venha. Nós estamos rezando por todos, para que o reino de Deus aconteça entre nós, que todos sejam alcançados pela graça de Deus, que o reino de Deus aconteça entre nós. Rezar pelas pessoas, por todos, inclusive pelos inimigos. Jesus nos ensinou a rezar pelos nossos inimigos. Depois, pelas necessidades de cada dia, porque nós dizemos, pedindo ao Senhor: concede-nos o pão nosso de cada dia. Pelas necessidades de cada dia. Qual é a sua dificuldade hoje, a sua preocupação, a sua angústia, aquilo que você precisa resolver? As coisas de cada dia, pelas necessidades, o pão, o trabalho, a casa, aquilo que você precisa para oferecer uma vida digna à sua família. Pedir a Deus, porque Jesus nos ensinou a pedir o Pai Nosso. Depois, pedir perdão a Deus e a graça para perdoar os nossos detratores e inimigos. Na oração nós também reconhecemos a necessidade de se reconciliar com Deus. Quantas vezes nós nos afastamos de Deus? Precisamos pedir perdão a Deus. Não só pedir perdão a Deus, mas a graça para perdoar os nossos inimigos, os nossos detratores. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Veja, o perdão que nós pleiteamos junto a Deus passa pelo perdão que nós precisamos dar aos nossos detratores. Se não há da nossa parte disposição para perdoar os nossos inimigos, nos fechamos à experiência do perdão, da reconciliação com Deus. Pedir a graça para não cair em tentação. Somos tentados, todos nós. Precisamos pedir a Deus a graça. Depois, pedir a Deus que nos livre do maligno, do mal. Essa é a primeira fonte, matéria para a nossa oração. E a segunda, que apareceu de maneira um pouco incipiente nessa primeira parte: a própria vida vai dando matéria para a oração. A própria vida. A vida de cada dia vai sugerindo matérias para a nossa oração. Porque nós não temos um controle sobre tudo. Nós estamos suscetíveis, vulneráveis, sujeitos às intempéries da vida. E tudo isso é matéria para a nossa oração. Veja, às vezes nós olhamos a oração como um peso, mas a oração é um encontro amoroso com Deus. E nesse encontro nós podemos abrir o nosso coração e falar das coisas da vida, porque a matéria da nossa oração é a nossa própria vida, é aquilo que está acontecendo, é aquilo que está sucedendo no momento presente, aquilo que nós temos como sonho, como projeto. Tudo isso é matéria-prima para a nossa oração. A vida coloca situações diante das quais, humanamente, nós não sabemos o que fazer, como proceder, qual caminho tomar. Nós nos vemos um beco sem saída, mas pela oração nós encontramos a luz de Deus, o discernimento para tomar a melhor decisão, para fazer a melhor escolha. A oração vai proporcionar uma vida segundo o Espírito. Vamos pedir a Deus a graça para viver uma vida de oração. Primeiro, para que nós não nos esqueçamos que a fonte da alegria, a fonte originante da alegria é o próprio Deus. E nós permanecemos em Deus vivendo os mandamentos que nos proporcionam a santidade. A alegria está na santidade que faz o homem permanecer em Deus. Depois, a oração é o diálogo amoroso que eu estabeleço com o Pai. Eu falo, o Pai fala. Eu falo, o Pai escuta. O Pai fala, eu e o Filho escuto. E a fonte, a matéria que alimenta a nossa oração. Primeiro a oração do Pai Nosso, aquilo que nós aprendemos com Cristo, mas a própria vida. Essa é a fonte da matéria-prima da nossa oração, a vida, aquilo que nós passamos.
E na medida que nós vamos incorporando tudo isso ao nosso coração, a oração fica leve, a oração passa a ser prazerosa, e nós passamos a viver uma vida segundo o Espírito. Deixamos de decidir segundo a carne, porque estamos na presença de Deus, e passamos a discernir segundo o Espírito. Que Deus nos dê a graça de ser pessoas orantes, pessoas que perseveram na presença de Deus, pessoas que reconhecem que a fonte da vida de Deus não está no bem-estar emocional,